estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Júlia e hoje nós vamos ter uma participação especial da professora Emília. Ela irá realizar os desafios na aula de hoje. Nossa aula hoje é a número 6, aula de robótica educacional. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês perceberam que nós temos um convidado muito especial aqui na nossa aula, além da professora Emília, que vai aparecer daqui a pouquinho? Nós temos aqui o nosso gatinho. Esse gatinho, que nome será que é o do nosso gato aqui? É o Scratch. Hoje nós vamos iniciar uma nova temática, um novo conteúdo. Lembrando que na aula passada nós finalizamos o conteúdo do pensamento computacional, dos pilares do pensamento. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, trabalhar sobre o Scratch. Mas Scratch, o que é Scratch? Scratch é uma linguagem de programação por blocos. Existem diversas linguagens de programação, por códigos, por comandos, e hoje nós vamos desenvolver e aprender um pouquinho como que funciona por blocos. Observem ali na tela, eu tenho algumas palavras que estão destacadas por comandos. Vamos observar? Temos a palavra ali, repita, imagine, programe, compartilhe. Essas são algumas palavras que dão possibilidade de criar projetos dentro do Scratch. O Scratch dá a possibilidade de vocês criarem, serem criativos, certo? E além disso, de programar, vocês podem compartilhar com os seus colegas, seus amigos, e vocês podem utilizar esses compartilhamentos também para vocês estarem editando e criarem um novo projeto da forma que vocês queiram, certo? Continuando, o Scratch, observem ali na tela, tem como objetivo ensinar a lógica de programação para crianças e adolescentes, ou seja, ele veio para descomplicar essa questão relacionada à programação, porque quando nós pensamos em programação, lembramos daquela pessoa da área de TI, formada, em informática, especialista, e que é uma linguagem muito própria, às vezes até complicada de entender, é uma série de códigos. E o Scratch, ele veio para descomplicar, desmistificar um pouquinho essa ideia da programação e facilitar. Então, trabalhar desde a infância, desde os menores, porque nós temos também a opção de um outro programa que é o Scratch Júnior, que é uma opção mais fácil ainda, por blocos, para vocês começarem a entender como que funciona a programação, qual é a sequência lógica, certo? Lógica de programação ou linguagem de programação. Lógica, nós lembramos um pouco lá da matemática, do raciocínio lógico, certo? Então, na lógica ou na linguagem, a ideia é simples, na verdade. Porque a ideia é vocês realizarem comandos, colocarem comandos no programa para o computador interpretar e realizar uma ação que tenha uma sequência lógica, certo? Ou seja, se eu coloco uma sequência que não tem um encaixe perfeito naqueles blocos, o meu computador não irá conseguir realizar essa leitura. A linguagem de programação, ela é baseada por blocos no Scratch. Vamos observar ali que ela é baseada por blocos que funcionam como quebra-cabeça, sabendo que cada peça é um comando e que quando a sequência é montada, conseguimos escrever um programa, certo? Então, lembrando lá, vamos observar que nós temos os blocos de montar. E os blocos de montar são peças que eu consigo encaixar uma na outra, certo? E se eu coloco de uma forma incorreta, por exemplo, frente a frente, as peças, eu não consigo encaixar lá da forma correta. Então, a programação por blocos é basicamente isso. Observem que cada pecinha ali está encaixada e faz sentido, uma sequência. Então, nós temos ali, quando a bandeirinha for clicada, sempre o bloco de comando que vai controlar todas as ações. Temos o bloco azul ali, vá para posição aleatória, diga olá, toque o som minhau até o final, até o fim. Ou seja, cada pecinha ali está programada para fazer um movimento dentro do projeto. Ou seja, o meu personagem ele vai falar, ele vai se movimentar, certo? Para uma posição aleatória e vai reproduzir um som. Tudo faz sentido e tudo está numa sequência coerente, correta. Agora, mas o Scratch, ele é um jogo ou ele é só um programa aleatório? Não, além dele ser um jogo, ele desenvolve diversas habilidades. E uma dessas habilidades é o raciocínio lógico, que dá a possibilidade de você trabalhar a questão da matemática. Nós temos também a questão de uma outra habilidade desenvolvida, que é o pensamento computacional, muito
muito desenvolvido na aula passada, que trabalhamos a questão da decomposição, dos algoritmos, da abstração e também da identificação e reconhecimento de padrões. Então, o Scratch trabalha com todos esses pilares dentro do pensamento computacional. Localização espacial, que também vimos na aula passada. Então, vocês conseguem estar programando ali, por exemplo, o meu objeto precisa se locomover até tal direção. Isso tem a questão da localização. Ah, meu objeto agora ele vai caminhar tantos passos, certo? Criatividade. Ou seja, vocês precisam ser bastante criativos, porque à medida que vocês vão criando uma certa experiência, vocês podem criar inúmeras possibilidades. E nós vamos ver na sequência quais são essas possibilidades dentro do Scratch. Resolução de problemas. Sempre eu tenho, por exemplo, para que eu quero que meu objeto chegue a determinado ponto, eu preciso pensar, resolver meu problema, para qual operação que eu preciso realizar para estar resolvendo aquela determinada situação. Então, são diversas habilidades que o Scratch desenvolve. E agora nós vamos conhecer o que é possível será desenvolver, criar no programa do Scratch. Quais são os projetos que eu posso criar? Vamos pensar um pouquinho? Eu posso criar jogos. Acredito que muitos de vocês já criaram jogos de uma forma desplugada, de uma maneira desplugada. Como assim, professora Júlia? Nós já trabalhamos esse termo desplugado. Quando? Por exemplo, das aulas anteriores, a professora Emília comentou com vocês o termo desplugado. É quando eu levo para o offline, na prática. E na questão relacionada ao jogo, é quando, por exemplo, eu crio um jogo de cartinhas, de peças, de montar um tabuleiro. Eu mesma, quando era criança, eu gostava de criar jogos de cartinhas, jogos, por exemplo, de memória, passa e repassa, certo? Agora imagine esse jogo desplugado, né, offline, levar isso para o virtual, criar um cenário, um palco com personagens e pontuação, cronômetro, tudo isso é possível fazer no Scratch. Além disso, eu posso fazer também animações. Como assim, professora, animações? Animar os objetos, colocar, por exemplo, para ele exercer um comando de pular, saltar, falar. Eu vou estar animando um objeto que está estático, parado, e executar uma ação, uma animação. Também posso criar uma história animada. Acredito que muitos de vocês já leram um livro, alguma história, ou alguém já leu uma história para vocês. Na escola, a professora deve já ter lido algum livro. Imagine agora pegar essa história e transformar ela no virtual, uma história animada. Trazer fala, personagens, diversos cenários, e essa história que ela aconteça de uma forma que você consiga visualizar ela e ver o vídeo ou até você fazer parte dessa história, certo? Criar extensões para o uso de kit, eletrônica e robótica também é uma possibilidade, porque dentro do Scratch eu consigo fazer esse vínculo, essa conexão, certo? Lembrando que lá no pensamento computacional nós trabalhamos a ideia da conexão por Bluetooth, certo? Utilizando sinal. Aqui também eu posso estar utilizando por cabeamento. E vocês vão ver algumas possibilidades. Se vocês verem aqui na mesa, a professora Júlia já deixou algumas dicas que ela vai mostrar na sequência para vocês, certo? Agora, nós vamos ver as possibilidades de criação do Scratch. Vamos ver? Olha ali, observe que eu tenho o meu gatinho, que ele já está se movendo, ou seja, já estou dando uma dica. O que será que eu vou fazer com esse gato? Será que eu vou utilizar ele como personagem ou eu vou escolher outros personagens? A primeira opção que eu vou mostrar aqui para vocês de criação é um jogo. Observem ali que eu tenho um caranguejo, uma estrela e um fundo, um cenário que é o fundo do mar. E para cada personagem eu preciso estar escrevendo, né, colocando os blocos, inserindo a sequência ali lógica. Por exemplo, a estrela, vocês vão observar que ela vai estar executando uma série de comandos, já o caranguejo, outros comandos. Mas para isso, eu quero que vocês olhem ali na tela, observem o vídeo e vamos conversar depois o que será que aconteceu nesse vídeo, tá bom? Esse é o jogo da perseguição. O caranguejo precisa fugir da estrela.
Vocês viram que legal esse jogo? Então, esse jogo, vocês perceberam que o caranguejo, ele executou alguns comandos e a estrela é outros comandos. Esse é um jogo de perseguição, que o caranguejo estava fugindo da estrela, certo? Agora nós vamos ver uma animação, que ela vai utilizar essa animação outros comandos, e um deles é a variável. Vamos observar ali na tela e ver esse vídeo para vocês observarem quais são os comandos que foram utilizados? Esta é uma animação que na programação foram utilizadas variáveis. Então, nessa animação, nós utilizamos as variáveis, outros blocos diferentes dos blocos ali do nosso jogo, certo? Agora, eu vou mostrar para vocês uma história animada. Essa história animada, eu produzi ela colocando 3 personagens, que são 2 pessoas e mais a estrela. Lembrando que cada personagem é uma série de comandos que eu criei ali para cada personagem. E outra coisa, eu quero que vocês observem também que no início dessa história animada vai aparecer uma fala. Mas essa fala, vou lançar uma pergunta aqui para vocês. Será que ela foi um áudio gravado? Ou será que é uma fala, vamos dizer, de uma forma mecânica? Vamos observar então esse vídeo e para depois responder essa pergunta? Havia um homem que morava numa bela praia, junto a uma colônia de pescadores. Num dos seus passeios matinais, ele viu um jovem, jogando de volta ao oceano as estrelas do mar que estavam na areia. Legal esse vídeo, né? Então, vou responder a pergunta que eu fiz ali um pouquinho antes de iniciar o vídeo. Eu utilizei, sabe o que? Uma extensão. Mais pra frente nós vamos ver agora as extensões, as possibilidades de extensão possíveis para conectar com o Scratch. Essa extensão que eu utilizei foi texto para fala, que eu utilizei nessa animação aqui, nessa história animada. Ou seja, eu não precisei gravar a minha fala, eu escrevi num bloco a fala da história e o computador reproduziu, e eu consigo colocar também o tom, está equalizando ali o som do jeitinho que eu quero, certo? Uma opção bem interessante para eu não precisar gravar a minha voz. Mas o Scratch também traz essa possibilidade de você gravar sua própria voz ou de outras pessoas e inserir ali na sua história, no seu jogo. Ok? Agora nós vamos ver outras possibilidades de extensões para o uso de kit eletrônica e robótica. Nós temos aqui, olha, observem ali na tela, nós temos uma placa de programação. E essa placa eu consigo programar ela. Vamos observar aqui agora no detalhe, para vocês observarem como que funciona essa placa? Então, essa placa aqui eu tenho vários conectores, certo? E vários cabos que estão conectados a ela. E cada cabo eu conectei ela a uma massinha, ou seja, seta para frente, conectei a massinha preta, seta para a direita na massinha azul, seta para a esquerda, massinha vermelha, seta para trás, para baixo, amarela, espaço, um rosa, esquerda, espaço, direita, um verde mais escuro. E o que que acontece? Esse é um circuito, e esse circuito está conectado ao meu computador, conectado ao Scratch, que eu já realizei uma programação, que vocês vão já observar na sequência na tela, mas eu quero que vocês olhem aqui. Olha só, além desses cabos que estão conectados na massinha, eu tenho um outro cabo que eu vou conectar aqui, na verdade só vou tocar na minha mão, porque eu preciso que ele pegue a minha energia para eu conseguir estar realizando esse circuito, que é um circuito sonoro. Como assim sonoro, professora Júlia? Eu vou estar reproduzindo um tipo de som de um instrumento de percussão. Vamos observar aqui no detalhe para vocês verem?
vendo que é legal? Ou seja, eu segurando esse cabo vermelho aqui, que seria o fio terra, representando, esse meu circuito sonoro, ele fecha. Porque se eu não segurar esse cabo vermelho, que é o fio terra, olha só, não acontece nada. Eu não consigo reproduzir nenhum som. Preciso estar segurando para o som sair, certo? Então, observe aqui a placa e os seus conectores. Eu tenho vários conectores aqui nessa minha placa. E na frente eu tenho os fios que estão conectados com as massinhas. Então, seta para frente, o fio está conectado na seta, na massinha preta. Seta para a direita, massinha azul. Seta para baixo, na massinha amarela. Seta verde, massinha vermelha. E os dois espaços, um vermelho neon e a massinha verde escura. Cada fio está conectado com a sua massinha e lembrando que é necessário também ter um outro fio conectado nessa parte de baixo aqui da placa, porque esse fio eu vou estar em contato para pegar a energia, entrar em contato para eu conseguir reproduzir o som. E importante também, lembrando que eu preciso ter um cabo USB para o meu circuito funcionar. Por quê? Porque sem o circuito, sem o cabo, a conexão, eu não consigo pegar a programação que eu fiz no Scratch. Conectar. Então, vamos fazer o teste para ver se meu circuito funciona? Olha só, vamos observar aqui. Olha, cada seta reproduz um som. Muito bem. Então, esse é o meu circuito sonoro que eu programei. E agora observem ali na tela, vamos ver a programação da tela, da programação do nosso circuito, da nossa placa programável. Vamos ver ali na tela, focar ali agora, observem ali. Nós temos, quando a tecla seta para cima for pressionada, vai tocar a percussão, o bombo. E assim por diante, quando a tecla seta para baixo for pressionada, irá tocar o prato de ataque. Quando a tecla espaço for pressionada, o reco-reco, a cuíca, para a tecla direita, tecla esquerda, seta direita, triângulo e o W ali, o outro espaço, bloco sonoro. Ou seja, cada seta está programada para um determinado instrumento de percussão, certo? Agora nós vamos observar uma outra extensão, que de uma outra placa programável. Vamos ver aqui, olha só, observem, olhem aqui no detalhe essa placa programável. Então, observe que eu tenho aqui a placa, uma placa programável, vou conectar ela agora ao computador. E observe que já está aparecendo aqui a palavra que eu programei, ou seja, a palavra mais um símbolo. Que palavra será que é essa? A palavra que eu programei é robótica e mais um símbolo de coração. Mas observe que aqui atrás eu tenho os conectores, as entradas, que para receber a programação eu preciso de todos esses conectores junto aqui, ó, a entrada do cabo é USB, para conectar no computador, certo? E mais aqui, ó, eu tenho essas teclas aqui, ó, passa, de clique, certo? Tanto do lado esquerdo como do lado direito. Então, vamos observar agora ali na tela a programação que foi feita para essa placa funcionar, certo? Então, vamos observar ali. Eu tenho, quando o botão A estiver pressionado, exiba a palavra, o texto, robótica. E exiba também o símbolo coração. Ou seja, a partir desses comandos, eu consegui que a minha plaquinha apresentasse aquela palavra e mais o símbolo. Então, aqui nós terminamos essa questão da extensão para os usos de kit eletrônico. Agora vamos ver na robótica. Como que funciona na robótica? Então, a professora Júlia já separou aqui o kit EV3 e nós vamos observar agora ali na tela. Aqui nós temos aqui, eu já liguei ele, certo? Um vídeo da Olimpíada Brasileira de Robótica. E vocês vão observar como que esse kit foi programado. Não foi utilizado o Scratch, foi utilizado um outro tipo de programação. Mas na sequência eu vou mostrar para vocês como que funciona a programação com o Scratch. Vamos primeiro então ver na tela ali, esse vídeo foi gravado lá no Rio Grande do Sul, na Olimpíada Brasileira de Robótica. Vamos ver o vídeo?
Bem legal esse vídeo, né? Essa equipe que participou desse campeonato era a Escola Maria Clara Brandão Tesseroli. E agora eu vou mostrar para vocês que eu programei com o Scratch, uma outra possibilidade, né? Trazendo com o Scratch o meu robô EV3. Vamos ver? Olha só, então eu programei ele para caminhar alguns segundos para frente. Bem interessante, né? Vejam que ele tem toda uma montagem também, para daí então eu conseguir realizar a programação. Agora, vejam só, existem outras extensões. Uma delas, duas delas na verdade, eu já utilizei com vocês nas histórias animadas e na programação da plaquinha, que vamos ver qual é a extensão que eu utilizei. A música eu utilizei na plaquinha para colocar os instrumentos de percussão e na história animada eu utilizei o texto para fala, que é o bloco que eu escrevo a minha fala e reproduzo essa fala que o computador vai reproduzir para mim, certo? Mas eu tenho a opção da caneta e por vídeo também. Mas quem será que inventou esse programa, esse Scratch? Já falamos das diversas possibilidades que ele nos traz, né, de criação. É o Mitchell Resnick, lá do Instituto de Tecnologia dos Estados Unidos, no MIT Media Lab. Ele que criou, junto com um grupo, com sua equipe, em 2007, esse programa, certo? Mas Scratch, falamos várias possibilidades de Scratch, mas traduzindo essa palavra, o que será que ela significa? Significa do inglês, traduzindo, arranhão, rabisco e risco. Isso quer dizer o quê? Que até o próprio Scratch é essa ideia de você estar rabiscando, riscando ideias, criando projetos, jogos, e você está se arriscando nesse mundo novo, certo? Curiosidade, o Scratch também vem da ideia da criação musical. Sabe aquele movimento que o DJ faz, que é o scratching, que é basicamente com os LPs arranhando ali os discos para fazer o remix, às vezes, daquela música que você gosta? Então, o Scratch vem dessa ideia, dessa união, dessa criação que você consegue inserir vários elementos, remixar, inserindo música, áudio, gráficos, sons e animações, e tudo isso junto vai transformar em um projeto numa sequência lógica de programação. Mas vamos conhecer o Scratch? Para isso eu vou convidar a professora Emília para trabalhar aqui com vocês, desenvolver essa parte da nossa aula, que é conhecer os comandos, os blocos, que são vários blocos, e vocês vão ver como que eu posso estar executando esses blocos num desafio que ela vai propor para vocês, tá bom? Vamos chamar a professora Emília? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui falar sobre o Scratch. Como a professora Júlia disse, nós vamos trabalhar o que efetivamente? Do que se trata esse programa? Vejam ali na tela que nós temos alguns comandos aqui específicos, certo? Comandos que dizem ali separados por cor e que tem também uma classificação. Logo depois a gente tem ali a programação que foi criada por esses comandos e que vai ser executada aqui pelo nosso amigo, o Scratch. Vejam bem, essas programações em blocos são feitas de acordo com as necessidades e elas seguem uma coerência. Afinal de contas, vocês se lembram do nosso pensamento computacional que existe um padrão. Então, aqui também no Scratch existe essa questão do padrão que se relaciona aqui às questões indicativas dos blocos. Vejam ali na tela. Observem que nós temos vários blocos ali laterais do Scratch. Cada um deles tem uma cor e cada um deles é respectivo a uma ação. Temos ali o azul do movimento, o roxo da aparência, o rosa do som, o amarelo de eventos, o laranja de controle, o outro azul mais claro para os sensores, o verde para os operadores, o laranja para as variáveis e o vermelho para os meus blocos. Nós vamos aqui observar cada um deles e vamos ver que tipo de blocos existe em cada um dessas possibilidades do Scratch, certo? Vamos começar ali pelo bloco azul, que é o do movimento. Observem lá as possibilidades de blocos existentes. Vamos dar uma olhadinha. Temos ali o mova 10 passos, o gire 15 graus, o vá para a posição aleatória, o deslize, o aponte para, o adicione, ou outras questões que se relacionam ao movimento que você quer direcionar para o Scratch ou para o personagem que está ali na sua tela.
Como a professora Júlia já disse, a gente tem a possibilidade de adicionar personagens, ou seja, muitas vezes a gente vai ter o personagem do Scratch, mas outras vezes a gente terá outros personagens executando. Toda vez que esse personagem executa um movimento, ele está relacionado a essa questão aqui dos blocos azuis. Vamos ver o próximo, a aparência. Tá ali o bloquinho roxo, observem lá e vamos ver que tipo de ações possibilita a aparência. Diga olá por 2 segundos, pense por tantos segundos, próxima fantasia, mude de fantasia, próximo cenário, mude de tamanho, ou seja, todas as questões que se relacionam à questão da aparência que eu queira programar, eu vou estar utilizando aí as opções do bloco roxo. Então, por exemplo, mude de fantasia. Eu vou possibilitar que ele mude de cor, ou que ele mude de roupa, ou etc. assim. Mude de cenário, a mesma coisa. Isso tudo eu tenho que colocar numa sequência lógica, não se esqueça. O próximo é esse cor-de-rosa do som. Observem ali os blocos. Vamos ver. Toque o som miau até o fim, ou toque o som miau. Pare todos os sons. Mude o efeito de som para um tom diferente. Mude o efeito de som para o tom seguido com uma quantidade 100 ali, ó. Remova os efeitos sonoros ou mude de volume para mais ou para menos, ou troque ali as outras lógicas. Veja, tudo isso se relaciona a um som dito, a uma palavra ou a um som executado de uma música ou alguma coisa assim. Então, vamos sempre colocar em mente que tudo que se relaciona ao som tem que ser programado com os blocos cor-de-rosa. Vamos ver ali também os eventos. Por que será que esses eventos são um dos mais importantes? Porque sem eles, nada disso pode acontecer. Uma programação sempre acontece com um evento. Não é uma festa, não é? Porque voa um evento, não é uma festa. Mas é sim uma marca, uma possibilidade de início, algo importante. Vejam lá nos nossos blocos ali amarelos. Quando a bandeirinha for clicada, é aquele bloco principal, certo? Quando a tecla espaço for pressionada, quando o ator for clicado, quando o cenário mudar, né? Quando eu receber, ou assim por diante. Quando um evento vai acontecer e essa mudança vai ocorrer. Então, vejam só, talvez seja a mais importante porque ela vai estar em todas as programações, porque ela inicia uma programação ou dá continuidade a ela. O nosso próximo bloco aqui é o de controle, que são os blocos laranjas. Observem lá o que nós temos. Temos ali, espere um segundo, repita 10 vezes. Se alguma variável for utilizada, então coloque isso. Para todos, ou quando recomeçar, ou começar e etc. São variáveis de controle que nos possibilitam aumentar ou diminuir a nossa programação. A gente já percebeu que quando eu uso uma variável repita, eu possibilito que um movimento seja executado várias vezes, sem eu ter que programar ele muitas vezes. Então, isso é bem interessante porque essas variáveis facilitam e diminuem, encurtam o processo da programação. Vejam ali as questões dos sensores. Quando é que eu utilizo as questões dos blocos aqui azuis claros? Quando eu estou usando um sensor efetivamente, ou seja, um sensor de cor ou um sensor de proximidade e assim por diante. Então, olha lá, tocando na cor verde, ou a cor-de-rosa está tocando na cor roxa, distanciando até, teclas e assim por diante. Ruído, cronômetro, então, coisas que estejam a ver com os sensores. Sensores é uma questão que nós vamos aprender aqui, né? Vocês podem ter algum conhecimento, mas eles podem ser de movimento, de toque, de som, né? Então, cada vez que eu for usar esses sensores, eu tenho a possibilidade de incluí-los na minha programação através dessa perspectiva aí, desse azulzinho claro e dos seus blocos do Scratch. Aí temos ali os operadores, que são os verdes, observem lá, são blocos que nós colocamos no meio e que podem nos dar outras operações relacionadas às questões de especificidade de uma programação ou de uma operação que eu queira que seja executada. Temos também ali as variáveis. Essa operação das variáveis, ela é muito interessante. Por quê? Porque ela traz ali o que eu quero fazer e eu posso criar uma lista nova. Então veja ali, quando eu quero mudar uma variável,
da direita para a esquerda ou para algum outro lugar, eu vou indicando ali essas questões. E elas também encaixam em outros blocos, certo? Como os blocos de controle. Temos também aqui os meus blocos. Talvez esses sejam os mais importantes, afinal de contas, no meio de tantos blocos coloridos, muitas vezes a gente não encontra o bloco que a gente quer. Isso é, assim, de praxe. Sempre acontece. E aí o que eu faço? Eu construo o meu bloco. Eu tenho a possibilidade de fazer isso. Observem ali na tela. Adicionar uma entrada de número ou texto, dou um nome para o meu bloco, né? E assim eu adiciono um rótulo e crio um bloco específico para a ação que eu quero que seja realizada. Isso é muito interessante porque eu posso personalizar a minha programação e personalizando assim o Scratch para uma ação específica daquele momento em que eu necessito ou que eu não encontrei um outro bloco que possa suprir essa necessidade. No Scratch a gente ainda tem alguns atores, observem ali. A gente tem ali o Scratch, a Terra, o Giga, outros parceiros dele. E esses atores, eles podem ser conhecidos ou não. Aí vocês têm na tela os personagens mais famosos, mas ainda existem outros atores no Scratch, como vocês observaram num vídeo que a professora Júlia já mostrou hoje. Mas veja ali, os atores possibilitam que a gente adicione outras questões aqui, olha ali, embaixo está uma flechinha para adicionar o gatinho, certo? E aí ele aparece ali na outra tela. Agora eu pergunto para vocês, aonde está o Scratch? Aqui, nesses muitos personagens que nós temos na tela. Afinal de contas, esses personagens estão disponíveis lá no Scratch para você usar. A gente observa que o gato está aqui no final, certo? Mas se você quiser trocar o gato por qualquer outro personagem, é possível. Você elimina o gato da programação e adiciona um novo personagem. Mas, selecionando o gato, como é que eu faço? Se eu quiser caracterizar esses atores de uma outra forma. Observem ali na tela, nós temos o gato, né, do Scratch, e nós colocamos ali uma roupa, caracterizamos uma fantasia nele de uma forma diferente, colorindo uma parte do corpo dele de verde, ou seja, parece que ele está de macacão, certo? Mas isso é uma caracterização dentro de uma possibilidade de fantasia dentro da programação do Scratch. Olha ali, a gente tem aqui a opção, ó, colorir, né? E aí a gente fez essa coloração e colocamos ele no cenário. Agora vejam ali, o Scratch ele vai poder executar dentro desse cenário qualquer uma das coisas que eu quiser. Mas que cenário é esse? É esse aqui, ó. Eu posso escolher o cenário que eu quero. Posso colocar ele num palco, posso colocar ele em algum outro lugar, como, por exemplo, todas essas possibilidades que estão inclusas aqui nesta tela. Observem que nós temos uma infinidade de cenários e ainda podemos escolher ou colocar outro. Lembram lá que a gente tinha um bloco que dizia mudar de cenário? Quer dizer que de um cenário para outro eu preciso fazer uma mudança e eu preciso indicar isso na programação. Ou seja, eu posso usar um cenário para uma parte da programação e logo em seguida mudar de cenário e ir para um outro lugar, criando assim uma animação ou um jogo, como a professora Júlia falou no começo desta aula. Vocês lembram disso? Olhem ali alguns cenários um tamanhozinho maior. O teatro, temos aqui o deserto, temos também o fundo da cidade e o Scratch está passeando em cada um deles. Outra possibilidade desta linguagem de programação é trabalhar com os sons. Afinal de contas, nós temos lá a possibilidade de blocos, né, que se relacionam aos sons. E aí a gente pode utilizar ali, nesse bloquinho lateral, a questão do som, certo? E como é que aparece? Aparece ali a fala. Quando eu gravo, eu consigo colocar a minha voz dentro do Scratch. Agora eu quero saber de vocês. Vocês compreenderam o que a gente fez até agora? Pelo jeito já conseguiram compreender bastante coisa. Então vou fazer para vocês aqui um desafio relacionado ao Scratch. Como é que vai funcionar? Olhem aqui, ó. Esta é a Camila, ela é um dos personagens do programa do Scratch. Na representação abaixo, ela foi programada para dizer a frase olá e também para caminhar 20 passos. Vamos ver isso num pequeno vídeo.
Vocês conseguiram ver aí nesse vídeo que é curto porque ele foi elaborado no Scratch, mas eu tenho agora uma questão a partir dele para que vocês respondam. Espero que vocês tenham observado como que funcionou esse vídeo, porque eu quero saber de vocês em relação à programação que foi utilizada. Olhem aqui, ó. Observando os encaixes e os comandos nos blocos abaixo, qual a sequência correta para Camila falar olá? Letra A. Nós temos ali os seguintes blocos. Mude para a fantasia Terra, diga olá por 10 segundos, ou quando a bandeirinha for clicada, mova 10 passos. Ou alternativa B, quando a bandeirinha for clicada, diga olá por 2 segundos, repita 10 vezes e mova 30 passos. Vejam só, eu vou colocar de volta a alternativa A, olhem lá. E agora eu vou colocar de volta a alternativa B, olhem ali. Vocês sabem me dizer, a partir de tudo aquilo que a gente já conversou nessa aula, qual seria a resposta correta relacionada à programação, ou seja, a sequência de comandos que foi utilizada para que a nossa amiga Camila falasse olá? Eu espero que você tenha escolhido a letra B. Afinal de contas, essa é a sequência correta da programação. Primeiro se clica a bandeirinha, ou seja, temos um evento. Depois ela diz olá e depois ela anda ali os 30 passos e tem ali a opção do repetir, ok? Mas sabem por que nós estamos aqui trabalhando essa linguagem em blocos chamada Scratch? Porque no mês de maio ocorre a celebração mundial desta linguagem, do Scratch. E ela vai ser ali, ó, na semana do dia 17 ao dia 23 de maio. E nessa semana ocorrem vários eventos relacionados a essa programação. E existe um compartilhamento em várias plataformas. Se você quiser ou puder acessar de alguma forma e lidar com o Scratch aí na sua casa ou na sua escola, com o auxílio dos seus familiares ou dos seus professores, seja bem-vindo, faça e mande para nós. O Scratch, na verdade, é um programa gratuito, você pode utilizá-lo desde que você tenha supervisão, ok? A partir das nossas possibilidades, a gente discutiu aqui as questões do Scratch em si. E quero saber de vocês, quem sabe ali, nessa semana do dia 17 ao dia 23 de maio, você possa também participar aqui do dia, né, da semana do Scratch, dessa celebração, nos enviando algumas coisas no nosso e-mail, né, que é o robotica@curitiba, certo? Vocês já sabem que nas aulas passadas a gente já desenvolveu aí, já mostrou para vocês este e-mail. Agora, conseguiram compreender a lógica efetiva de como que funciona uma programação em blocos? Lembro vocês que o seguinte, o Scratch é um tipo de programação existente, existem muitas outras linguagens, né? E nós temos uma aproximação do Scratch relacionado ao nosso programa do Ludobot, porque a nossa programação do Ludobot também é uma programação em blocos relacionada muito a essa sequência e também possui essas mesmas características. Uma foi originada depois da outra, mas claro que as inspirações e a funcionalidade também são consideradas. O Scratch, ele possibilita para você construir uma diversidade de programações. Não esqueçam, para programar cada um dos personagens e cada um dos cenários, você precisa selecionar o personagem ou o ator específico, fazer a programação dele e depois selecionar o outro cenário ou selecionar assim o outro personagem e criar programações separadas. A professora Júlia já deve ter dito isso, mas isso faz com que esse programa possa funcionar adequadamente e você possa criar lá os seus jogos, as suas animações ou as suas outras possibilidades relacionadas à própria questão do Scratch. Vejam só, se vocês construírem uma programação, um vídeo, uma animação, mandem pra gente que a gente vai gostar muito. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e nos vemos na nossa próxima aula de robótica educacional. Até mais!